Oi, gente, voltei com nossos vídeos. Esse vídeo agora é relativo à nossa aula do dia 3 de abril. Vamos começar. Então, essa primeira abordagem dessa nossa aula do dia 8, ou do dia 3, desculpe, do dia 3 de abril, é referente à abordagem clássica da administração. Tá? A teoria clássica desenvolveu-se na Europa por meio dos trabalhos de Henri Fayol. Nessa, a preocupação básica era com a estrutura organizacional, ou seja, a disposição dos setores da empresa e a relação entre os mesmos. Em razão disso, afirma-se que a teoria clássica possui abordagem inversa à administração científica, partindo do princípio de cima para baixo, ou seja, da organização para os departamentos. A ênfase é na estrutura, não nas tarefas. Continuando. As empresas passaram por um processo rápido de desorganização e crescimento, sendo necessária uma atividade que abordasse as questões empresariais de maneira mais científica e menos improvisada. Com o aumento das empresas, a complexidade da sua administração, bem como o crescimento da concorrência e a busca por meios de melhorar a eficiência das organizações tornou-se regra no período. A divisão de cargos e tarefas e a constante necessidade da redução de custos e desperdícios fez com que os estudos desenvolvidos por Frederick Taylor e Henri Fayol fossem tão marcantes na sua época. Então, como nós estamos falando de teoria clássica, ela foi desenvolvida por Henri Fayol. Na teoria clássica, a ênfase é na estrutura, de toda a organização e não na tarefa. Basicamente, a teoria clássica, ela é aquela vista um pouco como vilã, porque logo de início tem-se a famosa, digamos assim, a mais comum crítica relacionada à teoria clássica, que é transformar um homem como peça do maquinário, ver o homem apenas como um componente daquilo que está sendo desenvolvido. Se caso aquela pessoa não seja compatível com o trabalho que ela está realizando, ela é imediatamente substituída. Nessa questão da teoria clássica, é como eu tinha até abordado no outro vídeo, mais ou menos a questão da eficiência e a eficácia. Então, na teoria clássica, ela não tinha essa preocupação com a forma de que o trabalho seria feito. Não se tinha essa concepção da forma como o trabalhador ele estava se portando no trabalho. Ou seja, não importava a condição do trabalho. O importante era o trabalho a ser realizado. Porque assim, com o advento da Revolução Industrial, as pessoas estavam indo para as indústrias, para as fábricas, trabalhar diversas horas ao dia, em sua totalidade em pé, não tinha direito a descanso, nenhuma remuneração digna, assim, aos padrões do nosso dia, no nosso dia a dia hoje, como podemos observar que temos sindicatos, temos greve, manifestações, enfim, tudo para garantir aí o bem-estar desse trabalhador dentro dessa organização dessa empresa. Mas, em relação à teoria clássica, como a gente pode perceber, ela partia do princípio de cima para baixo, ou seja, no caso da organização, do dono da organização como um todo, para as partes mais baixas. Como eu já tinha falado antes para vocês, a questão de o superior dar uma ordem e as camadas mais baixas obedecerem essa ordem. Então, a teoria clássica, ela é basicamente responsável por isso, é a pioneira, por assim falar, do pensamento administrativo, porque através dela, como eu posso explicar para vocês de uma forma mais resumida? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu formular um pensamento. Então, procurar aqui uma questão mais teórica para explicar para vocês melhor. A teoria clássica da administração foi idealizada por Henry Fayol. Caracteriza-se pela ênfase na estrutura organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca da máxima eficiência. Então, é como eu tinha falado para vocês, aquela questão de você ser eficiente, é você fazer certo as coisas, né? Você buscar meios de se obter o máximo daquele trabalho, daquele produto, daquele serviço a ser prestado, mas com base nessa estruturação, ou seja, respeitando todos os níveis hierárquicos, respeitando todas as divisões dentro da organização e desenvolvendo esse trabalho. Mas não se tinha até então essa preocupação com o trabalhador, não se tinha essa preocupação como essas técnicas estavam sendo feitas, não se tinha muito essa questão de você, como nós temos hoje, esse olhar mais diferenciado para o trabalhador. Então, a teoria clássica, com ênfase na estrutura, maximização da produtividade, da eficiência, né, na produtividade, e essa questão do homem econômico. Como a gente já tinha abordado antes, então, a teoria clássica, eu posso explicar melhor através da base da forma da pirâmide, que é um pouco melhor. Então, vocês já sabem, a base da pirâmide é constituída por toda a população em si. O meio intermediário da pirâmide são aquelas pessoas, os gestores, por assim dizer. E o topo da pirâmide, a grosso modo, são as pessoas que mandam, que têm a melhor condição financeira. Então, a gente pode perceber que tem-se esse respeito com os níveis hierárquicos do que cada área, do que cada setor deve fazer, o que tem que fazer e como fazer, e tudo isso sendo feito de forma que não viesse a penalizar as demais coisas, ou seja, todo esse ciclo tinha que ser seguido. Como eu posso falar para vocês, um exemplo disso é aquela questão da cadeia de produção, ou seja, está ali a esteira de produção, aquelas peças sendo montadas para formar um produto final, né? E se caso alguma pessoa falhe nessa estruturação que já vem montada, então toda a produção, toda aquela cadeia de produção é parada. Então, mais ou menos, esse é o exemplo que a gente pode tirar da questão da teoria clássica. Falar mais um pouco aqui para vocês. Ela partia da organização em geral, para assegurar a eficiência em todos os setores. Henry Fayol criou a teoria clássica e separou as funções da empresa e criou os princípios da administração, que são a base do estudo da administração nas empresas e são muito úteis para dar seguimento em qualquer empresa, em qualquer lugar. Então, através disso que a gente acabou de ler agora, continuando o que eu estava falando para vocês, o exemplo da cadeia de produção, ou seja, cada pessoa sabe o que tem que fazer, como fazer, mas se por acaso alguém deixar de fazer uma de suas funções, acaba comprometendo toda aquela cadeia que já vinha sendo constituída antes. Então, isso daí ocasiona prejuízo a toda a cadeia de produção que estava sendo desenvolvido, acarreta que tem que se parar, tem que ter todo o retrabalho e retomar para poder tudo voltar a ser constituído. Então, gente, eu estou falando isso aqui para vocês porque a abordagem clássica da administração, ela foi a principal teoria, assim, digamos, que surgiu. Eu não quero dizer assim a principal, a que surgiu, o ponto inicial,
porque ela foi constituída através de muita observação, muito pensamento, por parte até de outras pessoas também, para ser constituída o que ela é hoje. Eu quero falar para vocês que a teoria clássica, ela veio, digamos assim, tem a estrutura organizacional, nós sabemos que tem o dono, que tem os seus subordinados e os subordinados do dono, ou seja, é aquela loja. Tem o dono da loja, tem os gerentes e tem os vendedores, tá? E de acordo com a teoria clássica, o dono da loja, ele vai dar uma ordem, fazer um ordenamento, e esses gerentes, eles vão se posicionar e repassar para todos os vendedores fazerem esse trabalho da forma como o dono posicionou. E assim, eles vão construir toda uma estratégia para poder acatar as ordens do dono e fazer o trabalho deles, que é do posicionamento da venda. Então, nesse caso, a estrutura ela se mantém intacta, ou seja, ela veio de cima para baixo. Então, as pessoas sabem o que tem que fazer, como fazer, então elas simplesmente fazem. Então, e elas vão buscar fazer da forma que melhor se desempenhe, por assim dizer, e tire o máximo de produtividade acima disso. Porque se ela sabe o que tem que fazer, qual é a dificuldade que tem que fazer agora? E se por acaso haja dificuldade, a dificuldade é logo tirada, eliminada, tá? Por assim falar para vocês. Agora, nessa questão de as empresas passarem por um processo rápido de desorganização e crescimento, no caso, com o advento da Revolução Industrial, muitas pessoas queriam sim ter suas fábricas, suas indústrias, então não se tinha esse conhecimento, esse estudo acerca da necessidade da sociedade, o que a sociedade precisa ser, digamos assim, suprida, o que ela... Então, retomando, gente, a nossa conversa. Então, vocês podem entender o que foi a teoria clássica da administração. Então, ela veio com o intuito de... Deixa eu ver. Se caracterizava pela importância da estrutura organizacional, do homem econômico e a eficiência. Então, como eu falei para vocês, a montagem da estrutura ela tinha que permanecer intacta, ou seja, a cadeia de produção tinha que se manter intacta. Cada um sabe o que tem que fazer, então vai fazer ali, não pode ter um erro sequer. Essa estrutura tem que ser mantida e buscar, no caso, se manter o máximo de eficiência possível, a máxima eficiência possível, para permanecer o trabalho sendo bem constituído. Eu vou dar outros exemplos para vocês, caso algumas coisas não tenham ficado muito claras. Coloquem nos comentários, escrevam, coloquem suas sugestões, tá bom? E assim eu vou desenvolvendo mais no decorrer da aula. E agora nós vamos para a abordagem científica da administração. A administração científica foi introduzida por Frederick Taylor nos Estados Unidos e tinha como principal preocupação aumentar a produtividade e eficiência no nível operacional das empresas. O foco era a divisão do trabalho, as tarefas e a separação dos cargos. Por essa razão, afirma-se que a administração científica parte de baixo para cima, ou seja, das partes dos operários para a organização como um todo. Os movimentos necessários para a realização das atividades, o tempo necessário para tal execução e a especialização do trabalhador eram estudados de forma meticulosa, visando criar um padrão de comportamento. Dessa forma, a ênfase da teoria científica era na tarefa.
Então, como nós percebemos antes, a teoria clássica ela tinha ênfase na estrutura, buscava-se a máxima eficiência e, no caso, a visão do homem econômico. Como nós vimos, esses são os princípios da teoria clássica, e partir da estrutura que acontece de cima para baixo. Agora, nós percebemos que na teoria científica, a ênfase é na tarefa que está sendo realizada, e ela parte do princípio de baixo para cima, ou seja, a teoria científica ela veio aí estudar como estava sendo feita as tarefas e se estava chegando num objetivo comum. Porque na teoria clássica, por conta da cadeia de produção, cada pessoa sabia o que tinha que fazer, no caso, saber o que tem que fazer para se chegar no objetivo final. Ele respondia às ordens de seus superiores. Ele não podia dar uma ideia, uma sugestão, tirar uma dúvida, fazer uma crítica. Ou seja, ele tinha simplesmente que seguir o bonde, seguir tudo que estava sendo feito todos os dias da melhor forma possível. Agora, na abordagem científica, nós vemos que o foco era na tarefa que estava sendo realizada e como estava sendo realizada e partindo da observação do operário para todo o resto da organização. Por quê? Se caso acontecesse uma pausa, uma parada, faltasse algum material, esse operário comunicava imediatamente a toda a organização e se tinha todo esse planejamento de substituição rápida, já que se focava na tarefa e sabia que algum determinado tipo de coisa poderia acontecer. Então já se tinha essa visão de que era preciso ter um plano B para poder aquilo ali não parar, para permanecer firme e operante. E continuando como falou aqui, os movimentos necessários para a realização das atividades, como elas eram feitas, o tempo necessário para tal execução e a especialização do trabalhador eram estudados de forma meticulosa para criar um padrão de comportamento. Daí também uma coisa que a gente pode tirar. A administração, a teoria científica, ela veio aí, no caso, estudando, observando esse tipo de coisa. Por quê? Por exemplo, se eu vou fazer essa máscara para que a população possa utilizar. Então, de que forma eu vou costurar essa máscara? Qual material que eu vou utilizar para a confecção dessa máscara? Qual a linha? Então, e de que forma eu vou fazer? E através da teoria científica, eu posso contratar o profissional que já é especialista em costura ou especialista em máscaras, ele já sabe basicamente o que a máscara precisa ter, como ela precisa ser constituída. Já se fosse na teoria clássica, eu poderia, no caso, contratar qualquer pessoa que costurasse. Aí dissesse assim, eu preciso que se costure máscaras. Então a pessoa ia lá e costurava, porque ela sabe costurar, mas ela não tinha essa especialização, como teria na teoria científica. Ela não tem assim esse conhecimento específico. Ela tem uma noção, ela realiza aquele trabalho, mas ela realiza do jeito dela. Ela faz do jeito que ela acha que tem que fazer, que ela aprendeu a fazer. Só que aí na teoria científica a gente observa que não é fazer da forma que a gente acha que tem que fazer. Criou-se toda uma padronização, principalmente para diminuir o tempo dessa confecção, desse preparo, e também criar essa rotina mais produtiva, porque assim, muitas pessoas poderiam, na teoria clássica, simplesmente costurar, pausar,
ou então costurar da forma que deu, que achou que estava certo. Mas na teoria científica, costurar mesmo da forma que tem que ser costurada. E assim, no caso, criasse uma melhor forma de produzir esse material para chegar mais rápido para a sociedade e para poder ter um retorno mais rápido financeiramente falando, tá? E continuando com uma teoria científica, Frederick Taylor enxergou que as empresas de sua época, com o crescimento, vinham obtendo necessidades de um novo método de funcionamento, algo mais técnico, mais científico, que fosse capaz de aumentar a eficiência delas. Seus estudos foram praticamente uma revolução na época, tendo em vista os novos conceitos apresentados. O foco de Taylor era, por meio de técnicas de produção bem definidas, reduzir desperdícios que eram comuns no período, bem como aumentar a produção. Como eu venho falando para vocês, a questão da teoria científica, ela veio aí depois da teoria clássica, porque da teoria clássica se observou que o trabalho estava sendo feito, mas ele precisava ser aprimorado. As pessoas precisavam receber aprimoramento, elas precisavam se especializar, elas precisavam ter a sua habilidade definida de acordo com o trabalho que ela iria realizar. Se eu não sei cantar, eu arranho um pouco nas canções, eu poderia, na teoria clássica, ser contratada como cantora. Mas só que eu não seria uma profissional, eu seria apenas um amador. Se eu estivesse realizando o trabalho, tudo bem. Mas na teoria científica, seria necessário buscar uma especialização, ter esse acompanhamento vocal, ter mais esse acompanhamento técnico, melhorar minhas técnicas de vocais e assim melhorar, maximizar muito a minha produtividade, ou seja, eu ia cantar melhor, ter um fôlego melhor, ou seja, tudo seria muito melhorado nessa questão. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem voltar o vídeo ou procurar outras formas de conseguir entender o conceito, sintam-se à vontade, livres. Eu estou dando algumas contribuições minhas, mas é isso, vamos seguir com o nosso estudo. Agora eu vou falar para vocês sobre a abordagem humanística da administração. A abordagem humanística da administração surgiu por volta da década de 1930 nos Estados Unidos, com o nascimento da teoria das relações humanas. A teoria surgiu como consequência da experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayo. Os 3 pontos básicos para o desenvolvimento da teoria das relações humanas são humanização, democratização da administração, deixando a rigidez de lado. Então, desenvolvimento das ciências humanas e notadamente a psicologia. Os resultados da experiência de Hawthorne deixaram dúvidas quanto à adequabilidade da administração clássica. Então, esse caso da experiência de Hawthorne, como eu falo para vocês, ela veio aí porque das observações que outros autores, outros estudiosos tiveram acerca da teoria clássica e da teoria científica. Então, como vocês puderam perceber no decorrer do tempo que nós estamos conversando, essas teorias frisavam muito a estrutura organizacional, a tarefa, a especialização desse funcionário, a maximização dessa produção. Mas a teoria humanística, ela veio para poder defender o homem como homem. Porque assim, a teoria clássica e a teoria científica viam o homem como o trabalhador. Ele tinha que desempenhar bem o seu papel enquanto trabalhador, já que ele estava recebendo uma remuneração por isso. Ou seja, era obrigação
desse trabalhador ter esse conhecimento e empregar esse conhecimento no trabalho que ele estava realizando. Mas a teoria humanística, ela veio para exemplificar que o trabalhador, ele desempenhava suas funções, mas ele não estava desempenhando mais suas funções por motivos o quê? O ser humano é um ser social, um ser complexo, e ele precisa não de remuneração, mas ele precisa desempenhar bem o seu trabalho em um ambiente adequado, em condições adequadas para o desenvolvimento desse trabalho. Ele precisa se manter satisfeito. Então, retomando, esse homem, esse trabalhador tinha que se sentir satisfeito no seu trabalho, porque muitas das vezes o trabalho não é só a remuneração, mas também o reconhecimento do trabalho desse profissional. E o profissional precisa de condições mínimas de uma adequação no seu local de trabalho para poder trabalhar. Porque mesmo que ele seja um bom profissional, mas imagine trabalhar com uma baixa iluminação, com um lugar com bastante ruído, um lugar, digamos assim, com várias interferências e que ele não se sinta agradável com tudo que está sendo desenvolvido ali. Então, percebam que possa ser uma cadeira que seja desconfortável, ou o equipamento que seja muito pesado de se utilizar, ou, como é que eu posso falar, clima organizacional abusivo, patrão abusivo, ou seja, uma série de fatores que torna a prática do trabalho inviável e insuportável para muitos trabalhadores. Hoje nós sabemos que muitas pessoas desenvolvem problemas psicológicos devido a esses abusos no seu local de trabalho, a esse trabalho que está sendo desenvolvido de forma estressante e agoniante. Então, para essas pessoas, a questão da teoria humanística veio aí para ajudar a entender o psicológico humano. Por isso que desenvolveu bastante as ciências humanas, notadamente a psicologia, porque ela veio entender o que se passa na mentalidade do ser humano. Então, o ser humano, ele não é aquele ser que está trabalhando apenas para conseguir subsistência, para conseguir sobreviver em meio a toda uma sociedade. Ele também quer gozar dos privilégios da sociedade, ele também quer consumir, ele quer comprar, ele quer fazer parte da sociedade. Então, ele busca meios de conseguir sanar essas suas necessidades mais abstratas, por assim dizer. E em relação à experiência de Hawthorne, a experiência de Hawthorne ela é importante, porque demonstrou que o funcionário não é apenas um apêndice da máquina, mas que ele pode influenciar ou ser influenciado por suas necessidades. Porque assim, ele pode ser o melhor profissional do mundo, mas se ele estiver com fome, ele não vai desenvolver um bom trabalho. Então, percebam que boa parte dessas necessidades, elas não eram sanadas no ambiente de trabalho. Como vocês podem observar, trabalho em fábrica, trabalho de caixa, trabalhos que exijam muito contato com outras pessoas, lotéricas mesmo, em que aquele funcionário está ali desempenhando o seu papel. Ele pode ser o melhor funcionário que tenha nessa instituição. Mas em algum determinado momento ele vai sentir fome, ele vai sentir necessidade de ir ao banheiro. Então ele vai precisar se ausentar do trabalho para poder sanar essa necessidade. Mas por conta da falta do reconhecimento que o ser humano tem essas necessidades, ele acaba sendo penalizado. As pessoas acabam sendo penalizadas. Você só pode ir no banheiro tantas vezes ao dia. Você só pode ficar até 5 minutos no banheiro. Quem fica só 5 minutos no banheiro? Então, através da teoria humanística, ela veio aí trazer que o homem tem necessidades, ele precisa sanar essas necessidades para poder desempenhar um bom trabalho.
Aí aqui mais falando, em oposição ao homem econômico, surge o conceito do homem social. Aparece preocupação com fatores como motivação, comunicação, liderança, trabalho em equipe, em contraponto a outros fatores como autoridade, departamentalização e tarefas, como era anteriormente. Com relação à teoria das relações humanas, há maior atenção com a natureza do homem. Percebe-se que as características pessoais de cada um influenciam no ambiente de trabalho. Vê-se também que as relações humanas existentes dentro da organização devem receber um cuidado especial. De maneira inovadora para a época, a qualidade de liderança são buscados nos supervisores, esperando-se que os mesmos tenham capacidade de influenciar seus liderados objetivamente, conseguindo que esses desempenhem suas funções com motivação e qualidade. Outro ponto importante é o entendimento de que grupos sociais formados dentro da organização possuem regras informais e próprias, sendo que tais mecanismos influenciam sobre o desempenho dos colaboradores, não podendo dessa forma ser ignorados. Assim, a abordagem humanística da administração foi a primeira teoria administrativa a emprestar um olhar mais atento às necessidades e características dos colaboradores, como seres humanos e menos como empregados. Então, percebam que no decorrer da nossa conversa, nós falamos sobre a teoria clássica, a teoria científica e a teoria humanística. Partimos do princípio de que a teoria clássica tem como ênfase a estrutura da organização, a busca pela máxima eficiência e de que todos os princípios partem de cima para baixo, ou seja, a teoria clássica ela veio aí com o princípio da cadeia de produção. Cada pessoa sabe o que tem que fazer, o que precisa ser feito para se chegar a um objetivo comum. E todos esses objetivos, eles são os objetivos que a parte superior delimita para as partes inferiores. Na teoria científica, a gente observou que parte dos princípios da teoria clássica, mas que a ênfase da teoria científica são nas tarefas que estão sendo realizadas, a forma que elas estão sendo realizadas, em que tempo elas estão sendo feitas. Tudo isso para que se tenha uma máxima produtividade, uma máxima eficiência e se obtenha um máximo de lucro. E também, outra consequência é que os princípios partem de baixo para cima, ou seja, tem-se esse olhar de que não é só o superior que está mandando, que está ordenando nada, mas que o empregado ele tem ali as suas próprias observações e ele tem condições de repassar isso como um todo para toda a organização. Mas com a teoria humanística, a gente percebe que, mesmo se tendo máxima eficiência, máxima especialização do trabalhador, se tendo melhores condições assim, de realizar as tarefas, ainda a implicação estava em conhecer o psicológico do ser humano, em conhecer quem é o ser humano, por que ele está trabalhando, qual a sua motivação, quais são as suas necessidades. Por quê? Por mais que o trabalhador seja especializado, por mais que o dono imponha ordens, imponha coisas a serem feitas, mas o trabalhador ele tem o seu emocional abalado, ele tem o seu emocional de que ele está fazendo algo que não é para ele, está fazendo algo que é para outra pessoa. E muitas das vezes ele se sente pressionado no seu local de trabalho e não desempenha um bom trabalho. Então a teoria humanística ela veio aí como um bálsamo, porque como falou aqui, ela emprestou esse olhar dela enquanto teoria para a necessidade do homem. Então percebam que cada teoria ela tem o seu princípio, ela tem a sua aplicação e ela tem a sua vantagem. Então, nós sabemos que a teoria clássica
a teoria científica, elas especializaram muito a forma de se produzir, elas buscaram que o profissional fosse o mais qualificado possível, por isso que temos hoje produtos de qualidade feitos em menor tempo, melhor expressão dessa produção. Mas também a teoria humanística, ela veio com esse olhar para o homem, porque se o meu funcionário ele está motivado, ele tem a sua necessidade sanada, então ele vai trabalhar melhor. Para a empresa também vai ser muito melhor, porque não vai ter custo com esse funcionário que está doente, não vai ter custo com esse funcionário que possa causar algum prejuízo para a própria organização. Enfim, é uma série de fatores que vocês podem perceber que é uma cuidando da outra. Porque a teoria humanística, ela diz que o ser humano ele precisa ser motivado, ele precisa ter suas necessidades sanadas, ele precisa de alguém que o impulsione a realizar determinado trabalho. Aí nós já vimos com a teoria científica que pega esse homem e diz, você precisa se especializar, você precisa conhecer o seu trabalho que você vai fazer, tá? Você precisa ter consciência de que utilizando tal técnica, tal método, você vai conseguir um trabalho melhor. E já a teoria clássica pega essa pessoa já humanizada, mais treinada, especializada e coloca ele à frente do trabalho que ele tem que realizar e buscar a máxima eficiência desse trabalho. Então, percebam que cada uma dessas teorias estão interligadas, trabalhando juntas, elas se conversam muito bem. Percebam que no decorrer das nossas conversas, das nossas aulas, cada teoria tem uma particularidade, nenhuma é 100% aceitável, cada uma vai sofrendo mutação para se adequar à realidade da sociedade. Então, percebam que cada teoria em si, ela não é importante sozinha, ela é importante em conjunto. Isso foi uma observação minha através desse exemplo que eu dei para vocês, né? Pegar esse ser humano, especializar e colocar ele na linha de trabalho. Porque ele vai ser uma pessoa motivada, uma pessoa preparada para esse trabalho. Então, vocês podem observar tudo isso, elas são sim úteis juntas, cada uma tem a sua especificidade e assim elas constroem todo o desenvolvimento administrativo na sociedade como um todo. Tudo bem? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Vou voltar com as séries de vídeos para vocês. Esse foi o tópico referente a essa nossa aula. Espero que tenham gostado. Dúvidas, sugestões, coloquem tudo aqui. E é isso. Tchau.